Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 20. Está escrito: Então lhe respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Apenas até aqui. Então lhe respondi e disse: O Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. De forma profética para a nossa vida, eu lerei pela terceira vez e quero que você receba isso já como uma profecia para o seu ano de 2022. O Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Você se assenta dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o processo de construção já é um processo difícil. Segundo a Bíblia, para se construir algo sólido e de fato duradouro, nós precisamos de pelo menos 3 características ou 3 pontos para construir algo duradouro, algo sólido. Lucas 14, 28 diz que quando alguém quer construir algo e chegar até o final desta construção, ele precisa se assentar, planejar e calcular o quanto ele vai gastar nessa construção, para que ele não passe a vergonha de começar a construir e não terminar. Então, o princípio que Lucas deixa para nós é que para se construir algo sólido e duradouro, você precisa de um planejamento. E não só um planejamento, você precisa de um investimento. E Jesus nos apresenta um terceiro princípio sobre construção, quando ele diz em Mateus capítulo 7, 24, que o homem prudente procura construir a sua casa sobre a rocha. Lucas diz que este homem cava até encontrar a rocha, porque ele tem prudência na sua construção. Então, construir já é difícil e exige de nós esses princípios: planejamento, investimento e prudência na hora de construir. Se construir já é um projeto e um processo difícil, você imagina reconstruir. Porque reconstruir, ele vem acompanhado de um agravante. Reconstrução vem acompanhado de um agravante chamado entulho, escombro, lixo. Reconstruir aplica a ideia de tornar a construir onde eu já havia construído. Pode ser que por mais que eu planeje, por mais que eu invista, por mais que eu seja prudente na hora de construir algo, talvez por falta de manutenção da construção, ou por intempéries da vida, aquilo que foi construído se desmorona. E aí, para reconstruir, requer um trabalho mais doloroso, requer um trabalho mais pesado. E o agravante de reconstruir isto que se desmoronou, sem sombra de dúvida, é o lixo. Neemias fala sobre isso. O capítulo de número 4, no versículo de número 10, ele diz que era tanto pó, tanto escombro, tanto lixo que envolvia as muralhas de Jerusalém, que eles quase desfaleceram
na retirada desse entulho, na retirada desse lixo, na retirada desse escombro. Segundo Neemias, suas mãos quase desfaleceram. E eles entendiam que por causa daquele lixo, seria complicado reconstruir. E de fato, quando a gente pensa na possibilidade de reconstruir algo, e encontramos ali lixo, escombro, entulho, traz para nós um certo desânimo, traz para nós um certo desconforto. Olhar para o terreno e ver o quanto eu vou ter que trabalhar para tornar a levantar o que um dia já foi as muralhas, o que um dia já foi algo que glorificava a Deus, e hoje não passa de um monte de lixo, um monte de escombro. Neemias se encontra com esse agravante de ter um monte de escombros no lugar onde ele precisa reconstruir. Ele tem um segundo agravante dentro dessa reconstrução, são os inimigos. O texto diz que quando ele pretende reconstruir, aparecem os inimigos. E é interessante olhar para Sambalate e a sua gangue e perceber que só tem aversão à reconstrução quem lucra com lixo. Só tem aversão à reconstrução quem lucra com a queda. Só tem aversão a algo novo quem lucra com o velho. Só tem aversão a alguém se levantar quem lucra em vê-lo caído. Então Neemias tem dois agravantes na reconstrução. Primeiro, o lixo. Ter que remover o entulho, ter que remover as coisas velhas para tornar a construir. E depois os inimigos, que lucram com a queda de Jerusalém. Hoje de manhã eu acordei com um vídeo, e de repente você já ouviu, e eu achei, não tinha ouvido ainda e achei interessante. O vídeo dizia que o urubu não tem capacidade para matar ninguém, mas ele sobrevive esperando a morte de alguém. E assim muitas pessoas não têm a capacidade de destruir ninguém, mas sobrevive da destruição daqueles. Mas graças a Deus que nós não temos esse espírito de urubu. Nós não lucramos com alguém caído. Nós não lucramos com alguém falido. Nós não lucramos com alguém desviado. Nós não lucramos quando uma família se desfaz. Nós não lucramos com a miséria de alguém. Nós somos do céu. E quem é do céu faz festa quando o pródigo volta. Quem é do céu faz festa quando a dracma é encontrada. Quem é do céu se alegra com a ovelha no braço dos pastores. Quem é do céu se alegra em ver as muralhas de pé. Nós estamos aqui esta noite orando para que algumas áreas da nossa vida sejam reconstruídas. Mas não ficaremos tristes se isso acontecer na vida do outro primeiro. É sinal de que também estamos no caminho certo. E vendo a alegria do outro, eu também me alegro em saber que Deus é fiel ao seu povo. Neemias tem esses dois agravantes: ter que remover o entulho e ter que lidar com gente que lucra com a queda de Jerusalém. E nesse processo de reconstrução, Neemias precisou de algumas estratégias e também criar nele algumas
alguns princípios e valores para que ele pudesse colocar de pé os muros de Jerusalém. E penso que quando olhamos para a história de Neemias, e não consigo ver outro livro que seja tão específico sobre reconstrução que o livro de Neemias. E quando nós olhamos para a vida desse homem e o desejo que ele tem de reconstruir, nós aprendemos algumas lições que, levados para a nossa vida, também nos levará a construir aquilo que precisamos colocar de pé. O que é que Neemias apresenta para nós nesse processo de reconstrução? Que primeiro, ninguém reconstrói nada sem fé. E a fé, nesse processo de reconstrução, a fé é a visão além do momento. A fé é ver além daquilo que se vê. Neemias não vê o lixo, ele vê o sepulcro dos seus pais. Neemias não vê o entulho, ele vê a cidade do grande Deus. A fé não é burra, a fé não é burra. A fé não ignora que existe um problema. Não, a fé não é cega, ela não ignora que existe uma dificuldade. Pelo contrário, a fé olha para a dificuldade e vê além da dificuldade. Quando você lê Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, quando você chega no versículo 27, 25, 26, 27, quando começa a falar de Moisés, diz que Moisés rejeita ser filho da filha de Faraó, rejeita as riquezas do Egito, rejeita morar ali para sofrer o vitupério do povo de Deus. E o versículo 27 termina dizendo: e ele saiu sem temer o rei, vendo o invisível. Ele via além das barreiras, além dos desafios, além do momento, aonde todo mundo via lixo. Oh, glória a Deus. Neemias via história. Aonde todo mundo via um momento de desabamento, Neemias via história. E fé não se move pelo momento, porque momentos passam. Fé se move pela história. E quando você entende que, independente do momento, Deus tem uma história para a sua vida, o lixo não te impedirá de levantar e edificar aquilo que é teu por direito. O que é que Neemias viu? Neemias viu uma história. E qual é a história que Neemias viu? Salmo 48. Quando o povo exaltava Jerusalém, exaltava Judá. Salmo 48 é o salmo da celebração da beleza e dos privilégios de Sião. Quando eles estavam no auge, no apogeu dos reinados de Davi e Salomão. Quando eles olhavam para Jerusalém, no seu período áureo, esse era o louvor cantado pelos levitas. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus e no seu santo monte, formoso no seu sítio, e a alegria de toda a terra. Era isso que Neemias via no meio daquele monte de lixo. Quem olhava para lá e via lixo, Neemias diz: não, tem história aí debaixo desse lixo. Nem sempre foi um monte de lixo, já foi a cidade do grande Deus, já foi o Monte Santo de Sião, já foi a alegria de toda a terra, já foi um lugar de louvor ao nome do Senhor.
E se há uma história de louvor, uma história de comunhão, uma história de santidade, uma história de alegria, vale a pena vencer o lixo, para que essa história continue para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Neemias não deixa o palácio pensando no lixo que os outros jogaram. Neemias, ele deixa o palácio para resgatar uma história. Glória a Deus. Ele não vai visando o lixo, ele vai visando a edificação. É interessante pensar que esse monte de lixo que virou Jerusalém não é culpa de Neemias. Jeremias 15, versículo 4, diz que Deus leva o povo para o cativeiro por causa dos pecados de Manassés, filho de Ezequias. A partir de Manassés, o povo se envolve com tudo que não presta, de uma forma muito intensa. E como não se arrependem dos seus pecados, vão caminhando para o cativeiro. Às vezes, nós não queremos reconstruir por causa do lixo que os outros jogaram. E a gente fica pensando, não fui eu que fiz, não fui eu que aconteci, não fui eu que tive essa atitude, não fui eu que fiz dessa forma. A Bíblia nunca honra quem começa o problema. Ela honra quem traz solução. Oh, glória a Deus. Neemias não é o responsável pelo lixo de Jerusalém, mas ele será o responsável de colocá-la de pé novamente. Não importa quem começou o problema, seja a solução. A Bíblia não diz, se eu tiver algo contra o meu irmão, eu vou lá. Não, a Bíblia diz, se ele tem algo contra mim, eu vou lá. No nosso natural, a gente diz, mas foi ele que começou, foi ele que criou essa situação. Se a gente não se fala hoje, é por causa dele. Se a gente está separado hoje, é por causa dela. Se a gente não tem comunhão hoje, é por causa dele. Ele que começou. Cristo não honra quem começa o problema. Cristo honra quem quer terminá-lo. Se você sabe que ele tem algo contra você, não é você ter algo contra ele. Não espere que ele venha, mas você vá. Oh, glória a Deus. Jesus é apaixonado por gente que sabe andar em comunhão. Na verdade, para Cristo, comunhão vem antes de culto. Na verdade, nem se deve fazer culto se não souber a ter comunhão. Ele vai dizer o seguinte: se souber que teu irmão tem algo contra você, não entregue a tua oferta. Deixe a sua oferta. Se reconcilie primeiro com o teu irmão. Depois entregue a sua oferta. Percebeu o princípio? Primeiro é o irmão, depois é a oferta. Para Deus vale mais manter a comunhão com alguém ou entregar algo. Se eu colocar o meu irmão na frente da minha oferta, eu não terei problemas. Mas se eu colocar a oferta na frente do meu irmão, meu culto é de Caim. Culto em que irmão vai na frente de oferta não termina em morte. Mas culto em que oferta é mais importante que irmão, se mata irmão por causa de oferta. Oh, glória a Deus. Há uma necessidade de reconstruir. Não fui eu que comecei, não fui eu que joguei lixo,
Não fui eu que criei a situação. E aí eu te pergunto, já pensou se a Colurb decidisse não limpar mais as ruas, porque não foi eles que jogaram lixo? Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você já pensou se daqui a pouco eles fizessem uma greve, dissesse a gente não trabalha mais porque não é a gente que joga lixo? Tem coisas que eu não começo, mas vou terminar. Tem coisas que eu não dei início para estar ruim ou ruim, mas eu vou agir para melhorar. A minha fé me faz ver além do que eu estou vendo. Eu não vejo o lixo que está no momento, eu vejo a história que Deus tem para realizar. Oh, glória a Deus. Ninguém reconstrói sem fé. Ninguém reconstrói sem acreditar. Segundo, ninguém reconstrói sem estar envolvido, totalmente envolvido com aquilo que ele quer reconstruir. Não ore pelo que você não está disposto a lutar. Não ore pelo que você não está disposto a lutar. Se você não está disposto a lutar, não ore, porque você não está orando para receber, está orando para limpar a tua consciência diante de Deus. Não ore pelo que você não está disposto a lutar. Você conhece muita gente, eu também, que ele usa uma expressão quando na verdade quer dizer outra. Vou lhe dar um exemplo. E aí, irmã, como é que está a tua casa? Já deixei na mão de Deus. Esse já deixei na mão de Deus não é porque ela confia que Deus faça algo, é porque ela não tem coragem de dizer, desisti. Então, para não dizer que desistiu, ela diz, deixei na mão de Deus. Não ore pelo que você não está disposto a lutar. Neemias quer a reconstrução e ele está totalmente envolvido com aquilo. Capítulo de número 1, versículo de número 4. Quando ele recebe a notícia sobre Jerusalém, está escrito, eu chorei e me lamentei. Ele está emocionalmente envolvido com Jerusalém. O texto continua dizendo, e eu estive jejuando e orando. Ele está espiritualmente envolvido com Jerusalém. E no capítulo 2, versículo 5, ele diz para o rei, me envie. Ele está fisicamente envolvido com Jerusalém. Oh, glória a Deus. Ele chora por Jerusalém. Ele ora por Jerusalém. E ele vai até Jerusalém. Ele está completamente envolvido com aquilo. É aquilo que ele quer. É por aquilo que ele chora. É por aquilo que ele ora. E é por aquilo que ele vai lutar. Oh, glória a Deus. Tome atitudes que vão de encontro ao que você quer reconstruir. Tome atitudes que vão de encontro àquilo que você diz que de fato quer. Não seja um hipócrita na tua oração. Não seja um hipócrita nos teus pedidos. Se envolva de fato com aquilo que você quer. Ou então, não peça mais nada. Glória a Deus. Não se esconda atrás das tuas lágrimas sem tomar uma atitude. Isso faz de você um vitimista. Deus entende as tuas lágrimas, entende tanto quanto entendeu a de Josué. Deixou ele chorar 30 dias. Mas depois dos 30 dias, Deus rompeu o luto e disse, levanta. Oh, glória a Deus. Levanta, porque você tem terras para conquistar.
Levanta, porque a história não terminou. Levanta, porque tem promessa para se cumprir. Depois desse luto, chora o que tiver que chorar, mas levanta. Calama cheia. Aleluia. Não se esconda atrás do seu jejum e oração. Se esconder atrás de jejum e oração sem ter atitudes que digam que de fato é isso que você quer, é só superstição. Marcos capítulo 4, versículo 38, diz que os discípulos entraram no barco, Jesus entrou também e Jesus dormiu. Jesus dormiu. A pergunta é, por que Jesus dormiu? Está cansado? A pergunta é, por que Jesus dormiu? Está cansado. Mas por que ele tem segurança para dormir? Porque a maioria dos seus discípulos sabe remar. E triste é a gente achar que ele vai entrar no nosso barco, curar no nosso barco, ensinar no nosso barco, usar o nosso barco e ainda tem que remar para a gente. Oh, glória a Deus. Você já tem tudo o que precisa, palavra, presença e promessa, está tudo no barco. Só que ele não põe a mão no remo. Ele diz, você vai chegar do outro lado, mas você vai ter que remar. A presença está contigo, a palavra está contigo, a promessa está contigo, mas o remo precisa também estar na tua mão. Você não chega do outro lado com alguém botando a mão na tua cabeça. Você não chega do outro lado só subindo monte. Você não chega do outro lado só fazendo 24 horas de jejum. Você chega do outro lado metendo a mão no remo e dizendo, independente do vento, eu vou avançar. Rema! Aleluia! Neemias chorou, Neemias orou, e Neemias levantou, e foi lá, e você vai ler o livro todo de Neemias, e não vai ver um anjo carregando pedra para ele, não vai ver um arcanjo chegando lá dizendo, deixa que eu carrego para ti. A ordem é Neemias carregar a pedra, é Neemias levar a pedra. Ele está envolvido com aquilo. Existe um texto, vou pedir para o amigo posso, pastor, usar o amigo você pode me ajudar, irmão? Ezequiel capítulo 1, versículo 21. Quero que você leia esse texto comigo, porque é um texto que pode te ajudar. Estou falando sobre estar envolvido com aquilo que de fato eu quero que seja reconstruído. Ezequiel capítulo 1, versículo 21. Para adiantar o contexto, é de uma visão. Ezequiel está tendo uma visão, e naquela visão Ezequiel vê seres viventes. E junto com aqueles seres viventes, diz a Bíblia que Ezequiel vê umas rodas. E aí essa é a visão que Ezequiel está tendo, seres viventes e seres viventes, junto com aqueles seres viventes, umas rodas. Aí está aí o texto. Olha que coisa extraordinária. O texto diz, e andando eles, que eram os seres viventes, ou os animais, andando os seres viventes, andavam elas, as rodas. Parando os seres viventes, paravam elas, as rodas. Elevando-se eles, os seres viventes, da terra, elevavam-se também as rodas de frente deles. E olha por que as rodas se moviam. Porque o espírito do ser vivente estava nas... Aí você quer que as coisas se movam sem colocar teu espírito nela. Glória a Deus. O texto é claro e diz que as rodas só se moviam porque o espírito do ser vivente estava na roda. Se você quer que algo se mova na tua vida, põe o teu espírito ali. Põe a tua força ali. Deus não joga azeite no chão. Deus não investe em direção que você não se interesse.
Deus é capaz de investir em projeto falido, mas nunca em projeto indeciso. Glória a Deus. Deus não vai investir em coisas que o teu espírito não está lá. Deus não vai investir em lugares que o teu espírito não está lá. Oh, glória a Deus. Se de fato é isso que você quer e você busca uma reconstrução, então se envolva. Oh, glória a Deus. E quando você estiver envolvido nisto, aleluia, então você vai começar a ver as coisas se movendo, porque Deus viu interesse em você por aquilo, e aí Deus vai começar a agir ao teu favor. Vai começar a agir ao teu favor. E aí não tem lixo certo, não tem inimigo certo, não tem buraco que a graça não vá lá e arranque o homem, não há distância que o braço forte de Deus não vá lá e traga de volta. Eu preciso estar envolvido com o que eu quero, para que Deus se envolva na minha causa. Oh, glória. Ninguém constrói ou reconstrói nada sem fé. Ninguém reconstrói nada sem estar envolvido com aquilo que quer reconstruir. Terceiro, ninguém reconstrói nada sem estar disposto a mudanças radicais. Oh, glória a Deus. Não, ninguém reconstrói sendo o mesmo. Vai ter que melhorar. Tem que estar disposto a mudanças radicais. Você olha para a história de Neemias e o texto diz que de copeiro ele virou pedreiro. Olha que mudança. Acostumado com bandeja de ouro, agora está com enxada, pá e carrinho de mão. Mas quem quer reconstruir muda. Ele mora na fortaleza de Suzã, agora está nos destroços de Judá. Que mudança. Mas quem quer reconstruir está disposto. Oh, glória a Deus. Ele caminhava entre os príncipes e reis, e agora está entre os sem-tetos, os ex-exilados. Mas quem quer reconstruir está disposto a mudar. E olha que coisa terrível. Ele sai de copeiro para construtor, mudou os hábitos. Ele sai de Suzã para Judá, mudou os lugares. Ele sai da companhia de reis para exilados, mudou a companhia. Porque quem quer reconstruir tem que aprender a mudar hábitos, lugares e companhias. Ninguém reconstrói nada no mesmo lugar sem mudar. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é me transformar em alguém melhor, a ponto de reconstruir em mim uma vida digna, que mude os meus hábitos, que mude os lugares que eu frequento e que mude as pessoas que eu ando. Quem não está disposto a ter mudanças radicais não quer reconstruir nada. A proposta da reconstrução, já dizia Ageu, é para que a glória da última casa seja maior que a primeira. Se não for para ser melhor do que já foi, não bota a mão na enxada. Se não for para ser melhor do que já foi, não saia de Suzã. Se não for para ser melhor do que já foi, não largue a bandeja. Só venha para Judá se você de fato querer a glória da última casa sobre a tua vida e família. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ninguém reconstrói nada sem fé. Ninguém reconstrói nada
sem estar literalmente envolvido com aquilo que quer. Ninguém reconstrói nada sem estar disposto a mudanças radicais. E ninguém reconstrói nada sem um esforço extremo. A oração de Neemias no capítulo 6, versículo 9 é essa: esforça as nossas mãos. Oh, glória a Deus. Me ajuda a fazer uma força maior. Me ajuda a não desistir por mais pesado que seja. Me ajuda a continuar entendendo que há uma história por trás desse lixo. Me ajuda a entender que por trás desse lixo tem algo maravilhoso. E eu sei que Deus tem. Aleluia. Quantos aqui já fizeram ou fazem academia? Não é pecado não, gente. Pode levantar a mão. Eu vou tentar te explicar de uma forma que eu aprendi. Quando você entra na academia, geralmente você é acompanhado pelo professor, pelo instrutor, pelo personal, que vai montar a série para você. Dentro daquela série ele vai te passar os aparelhos e dentro dos aparelhos as repetições. Geralmente 4 de 8, 3 de 10, que é para começar ali. E aí você pega, sei lá, vamos imaginar um aparelho aqui, o supino. Você pega um supino e vai lá, coloca o peso e a ordem do instrutor é: faça 3 repetições nesse aparelho de 10 vezes. E aí você repete 10 vezes uma, 10 vezes 2. Na terceira vez, você já está cansado. Você não estava acostumado. Você está cansado, e aí o supino começa a entortar, o braço começa a tremer, começa a vir um vento não sei de onde, que você começa a tremer. Aí o instrutor chega do teu lado e ele começa a contar. Só que ele não conta como nas 2 primeiras repetições. Nas 2 primeiras repetições, ele conta em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Na última repetição, ele não conta em ordem crescente. Geralmente ele conta em ordem decrescente. Aquilo é proposital. Por que ele conta em ordem decrescente? Porque você já está cansado, e o cansaço faz com que aquilo se torne mais pesado. Então ele conta em ordem decrescente para que a tua mente tire o olho do peso e passe a entender que está acabando. Glória a Deus. Ele conta em ordem decrescente para que você não fique olhando para o peso, porque a ansiedade de terminar logo, porque está pesado, faz você fazer errado. Então ele conta em ordem decrescente para a tua mente entender: não é que está pesado, é que já está acabando. Oh, glória a Deus. Não é que está pesado, é que já está acabando. E aí quando ele vai contando em ordem decrescente, você entende: está acabando, não vou passar vergonha, eu vou chegar até o final, eu vou terminar, está acabando. Ei, calama cheia. Viu? Até na academia Deus fala contigo. E o que ele fala com a gente? Que é exatamente isso. Tem na Bíblia, irmão? Pior que tem. Tem na Bíblia esse princípio? Tem. Está lá Paulo, com uma série para fazer, para não ficar soberbo. O aparelho que Deus deu para Paulo: espinho na carne. Está lá Paulo orando a primeira vez: tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. Ora na segunda vez: tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. Na terceira vez ele já está aqui, ó. Aí vem o Espírito do lado dele: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Só que ele não fala em numeral. Ele fala assim: minha graça te basta. Oh, glória a Deus. Ele fala: Paulo, não olha para o espinho, olha para a graça. Se você olhar para o espinho, você vai passar vergonha, porque não vai aguentar o peso. Mas se você olhar para a graça, você aguenta andar um pouquinho mais. Você aguenta entender que está acabando, está acabando, está acabando. Esforça
esforça a tua mão, porque está acabando. Quantas vezes e quantos anos a gente não ouve que Jesus vai voltar? E ainda não voltou. Mas por que toda vez ele está dizendo, estou voltando? É para a gente tirar o olho do peso. Oh, glória a Deus. E dizer, não é que está pesado não, é que está acabando. Não é que o mundo está violento não, é que está acabando. Não é que a Rússia é covarde não, é que está acabando. Não é que o vírus é uma guerra política não, é que está acabando. Então todas as vezes que você estiver cansado, Ele vai usar alguém para dizer, você tem promessa, eu sou contigo, tem algo para se realizar na sua vida. E o que é isso? É Deus tirando teus olhos do peso e dizendo, não está pesado, é que já está acabando. Diga para alguém do seu lado, fique em paz, já está acabando. De repente tu não vai passar vergonha não, já está acabando. Você não vai passar vergonha não, já está terminando. Você não vai ficar com o muro na metade não, já está terminando. Parece até que a gente vai ver Sambalate e Tobias ruindo da nossa cara. Só que há uma palavra de Deus para o ministério Pison. Já está acabando. Levante a sua mão por um minuto só. Te calamache. Urigia santeregia prava. Dorimigia zera comenentria comene receia. Estenda a tua mão aí, porque enquanto a igreja levanta a mão, o Espírito Santo de Deus, que renova as nossas forças em tempo de guerra, Ele passa entre nós, traz renovo para a tua rema. Te calamacheia. Aproveita para dar glória a Deus. Aproveita para dar aleluia. Aproveita para glorificá-lo, porque Deus está esforçando a tua mão neste combate. Deus está esforçando a tua mão. Ninguém vai desistir, ninguém vai ficar no meio do caminho, ninguém vai parar. Há algo de Deus para acontecer. Esforça-te. Aleluia! Jesus está aqui. Concluo. Ninguém reconstrói sem fé. Ninguém reconstrói sem estar envolvido. Ninguém reconstrói sem estar disposto à mudança. Ninguém reconstrói sem ter um esforço extremo. Quando a gente olha para essas coisas, a gente fica se perguntando, tá, isso tudo sou eu. E Deus? Deus entra quando nisso? Oh, glória a Deus. Eu tenho que crer, eu tenho que me esforçar, eu tenho que mudar, eu tenho que me envolver. E Deus? Deus entra onde nisso? Capítulo 2, versículo 7 de Neemias. Olha Deus aqui. Disse mais ao rei: se o rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Versículo 8. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu porque quis? Não, porque segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aonde está Deus? Deus está abrindo o caminho. Oh, glória a Deus.
Aonde está Deus? Deus está provendo. Só que deixa eu te dizer algo importante sobre provisão. Copeiro precisa de madeira? Mordomo precisa de madeira? Sim ou não? Não, mas construtor sim. Providência não é dada de qualquer jeito. Providência é dada quando você está conectado no propósito. O Neemias copeiro não precisa de madeira para nada. Mas o Neemias construtor precisa. Quando ele sai da zona de conforto para se envolver com a obra que Deus o chamou, ele precisou de madeira e o rei disse: pode levar. Tem providência para a tua vida que só vai chegar quando você sair da tua área de conforto e se envolver com a obra que Deus te chamou. Oh Jesus, me ajuda aí mais uma vez, amigão. É o último texto, prometo. Mateus capítulo 6, versículo 26. Você quer providência para ver Netflix? Você quer providência para viajar? Você quer providência sem propósito nenhum? Na verdade, você não quer providência, você quer que Deus cumpra os seus caprichos. Glória a Deus. Providência não é dada assim. Providência está ligada a propósito. E eu vou tentar te mostrar isso pela Bíblia. Olha esse texto aí, você está vendo? Diga amém. Para quem que Jesus manda os discípulos olharem? Para quem? Para quem? Para as aves do... Preste atenção. Quando você lê Gênesis, capítulo 1, versículo 20, pode manter aí em Mateus, tá, amigão? Quando você lê Gênesis, capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: e Deus disse que as águas produzissem os seus peixes, e que o ar produzisse aves para o céu. Então aves são para onde? Aves são para onde? Então quando Jesus manda os discípulos olharem para as aves do céu, elas estão aonde? Exatamente no lugar onde elas foram criadas para estar. E como elas estão exatamente no lugar que elas foram criadas para estar, elas nem precisam plantar, elas não precisam cegar, elas não juntam em celeiros, porque o Pai as alimenta. E por que Ele os alimenta? Porque as aves do céu estão no céu. Olha o versículo de número 28, Mateus 6, 28. Mateus 6, 28. Ele manda os discípulos olhar para quem? Para o lírio 2, versículo 28. Lírio 2, lírio dos campos. Porque em Gênesis 1, 11, Deus mandou a terra produzir o lírio. Então, o lírio do campo está exatamente no lugar onde ele foi criado para estar. Se a ave estivesse no campo e o lírio no céu, não tinha providência. Porque o lírio não foi criado para o céu e nem a ave para o campo. A ave foi criado para o céu e o lírio para o campo. Se fosse ao contrário, não tinha providência. Por que eles providenciam para o lírio? Porque o lírio está exatamente aonde ele foi criado para estar. E aí, quando o lírio está onde ele foi criado para estar, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como ele. Oh, glória a Deus. Então, peraí, vamos pensar. Deus provê para a ave, porque a ave é do céu, e a ave sendo do céu está no? Então, por ela estar no céu, Deus provê. Então Deus provê para o lírio dos campos, porque o lírio está no campo, ligado onde ela foi criada para estar. Então o lírio está no? Então Deus provê para a ave, porque ela está no? E provê para o lírio, porque o lírio está no?
Mateus 6:33. Quando Deus cria as aves em Gênesis 1:20, Ele diz que a ave deveria ficar no céu, porque ela foi criada para o céu. Quando ela diz no capítulo 1, versículo 11 de Gênesis, que a terra deveria produzir o seu lírio, Ele manda ficar no campo, porque para aquilo ela foi criada. Agora, quando Ele vai fazer o homem, em Gênesis 1:26, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem não foi criado nem para a terra, nem para o céu. Foi criado para Deus. Oh, glória a Deus. É por isso que Jesus estava colocando na cabeça dos discípulos: ei, busque o reino. Vocês estão desesperados querendo providência, porque vocês não estão no lugar onde deveriam estar. Oh, glória a Deus. A hora em que você se ligar no lugar onde você deveria estar, você não vai precisar pedir, está escrito aí. Você não vai precisar pedir, você não vai precisar correr atrás, você não vai precisar ficar ansioso, desesperado. Por quê? Porque no lugar onde de fato eu fui criado para estar, as coisas me serão acrescentadas, as coisas chegarão. Fique no conforto de Suzã e você não verá providência. Agora vá para dentro de Jerusalém e o rei te dará uma carta, te dando a madeira necessária para o muro terminar. Aleluia. Olha isso. Alguém chega para Jesus e diz assim: ô Cristo, é lícito pagar tributo a César? Qual é a resposta de Jesus? Traz uma moeda. E ele diz: de quem é a imagem que está na moeda? O que eles respondem? César. Aí Jesus cria um princípio: se a imagem que está na moeda é de César, quem é o dono? César. Então, se a imagem que está na moeda é de César e ele é o dono da moeda, para onde essa moeda deve ir? Para César. E aí ele diz: dê a César o que é de César? A moeda. E por que a moeda é de César? Porque a imagem de César está. Então, se a moeda de César está na moeda, a moeda é de quem? E deve ir para quem? Aí Deus faz o homem. E diz: bota a nossa imagem aí. Então, se a moeda é de César, porque a imagem de César está na moeda, de quem é o homem? De quem é o homem? E para onde esse homem deve ir? Isso é simples, é um princípio básico. Quem é de Deus deve voltar para Deus, porque em Deus há tudo que a gente precisa. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. E olha como conclui o texto de Neemias. Olha que lindo, irmãos. Neemias termina assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, temeram e muito se abateram ao ver que o muro estava pronto antes do tempo. Se eu fosse mais pentecostal, pastor, eu ia lançar aquela aqui, ó. Você não entendeu? O muro foi construído e terminado antes do tempo. 52 dias o muro foi terminado. Os inimigos começaram a temer. Por quê? Porque fizeram de tudo para atrapalhar a obra, e a obra adiantou.
Aí sabe o que o texto diz? Eles temeram e se abateram, porque reconheceram. Não foi Neemias que fez isso aí não. Oh, glória a Deus. Não foi Esdras que fez isso aí não. Não foi Ageu que fez isso aí não. Não foi Zacarias que fez isso aí não. Não foi Zorobabel que fez isso aí não. Não foi Josué que fez isso aí não. Porque a gente atrapalhou eles de tudo quanto é jeito. Então quem foi que fez isso? Aí alguém grita no meio deles: foi a mão de Deus que fez isso. Oh, glória a Deus. Porque agindo Neemias, alguém impede. Agindo Esdras, alguém impede. Agindo Ageu, alguém impede. Agindo Zacarias, alguém impede. Agindo Josué, alguém impede. Mas Isaías diz: antes que houvesse dia, Ele é Deus, e não há quem possa escapar das suas mãos. E operando Deus. Oh, glória. Fique em pé, por favor. Era para atrasar tudo, mas Deus vai adiantar o processo. Era para demorar mais uns 3, 4 anos, mas quem sabe em 52 dias você não recebe a resposta. Era para demorar um tempo maior, mas a mão de Deus, a potente mão de Deus, vai abrir caminho para você passar, vai trazer a providência. Diga para alguém do seu lado para ele não dormir: vai acabar antes do tempo. Vai acabar antes do tempo. Está preparado para a surpresa de Deus? Se o teu desejo é reconstruir, vai acabar antes do tempo.